Não adianta você proibir as pessoas de utilizar a IA, porque não vai adiantar. Ela vai colocar o computador dela pessoal do lado e vai utilizar o computador dela pessoal do lado. Mas você tem que ter um mínimo de governança para saber o que está acontecendo na sua empresa e de que forma está acontecendo isso. Olá, eu sou o Godoy, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com o Rogério Ribeiro, fundador da empresa Direto ao Ponto, uma consultoria focada em inteligência artificial para apoiar os negócios, né? Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre inteligência artificial. Legal, legal. Hoje o Rogério veio conversar conosco sobre um assunto que todo mundo tem falado. Vamos falar sobre tokenização, os custos com os tokens, como que a gente consegue incrementar essa cultura dos nossos profissionais para que eles utilizem a inteligência artificial, mas a gente sabe que isso tem um custo, isso tem tido um custo alto para as companhias, né? O famoso custo dos tokens, né? Então o Rogério veio conosco, o Rogério tem uma longa jornada como CIO em diversas empresas, né? Muito forte no mercado farmacêutico e no mercado de varejo em alta performance. E aí, quer se apresentar, Rogério? Claro. Bom, eu tenho 56 anos, tenho um pouco mais de 40 anos de experiência. Desses 40 anos, 38 anos na área de tecnologia, e tive aí a oportunidade aí, e o prazer aí de trabalhar em grandes multinacionais, grandes empresas nacionais de bastante grande no mercado, principalmente no mercado de varejo, né? E isso tudo me trouxe uma bagagem, uma experiência muito interessante, né, na questão de processos, tecnologia, transformação, né? E agora com esse tema de IA, tudo isso aí está sendo extremamente importante, né? Esse entendimento e esse caminho. Então, eu fundei a Direto ao Ponto exatamente, né, para trabalhar nesse nicho de como ajudar as empresas a transformar com inteligência artificial, mas dentro de governança, né, da forma certa, do jeito certo, com as pessoas corretas. Esse é o grande objetivo da Direto ao Ponto. Certamente é um ambiente hoje, né? É um ambiente que as pessoas ainda não têm tanta confiança, tanta segurança que caminho seguir, né? Uhum. Nessa nossa jornada a gente vê que grande parte dos CIOs tem entre os seus problemas, né, poder investir em algo que não vai se tornar um legado muito rápido. Né? Então ninguém quer gastar alguns milhões numa plataforma que daqui a 2 anos, né, não vai ter mão de obra, daqui a 2 anos não vai ter sustentação. E o que a gente tem visto com a IA é isso, você opta por uma plataforma X ou Y, seja para fazer web coding, seja para fazer formatação, seja para fazer, né, comunicações mais rápidas, só que são plataformas que a gente tem visto rapidamente, em 1 ou 2 meses, né, se tornarem legado. Em 1 ou 2 meses vem uma plataforma o dobro melhor, mais barata. Em 2 ou 3 meses, simplesmente a OpenAI cria uma nova feature e aquela ferramenta ela para de existir. Então é algo que todo mundo está muito inseguro ainda onde colocar, né, o seu dinheiro, o seu budget. Né? Então acho que vai ser um papo bem bacana, porque no final do dia, novamente a gente vai voltar aqui ao assunto dos tokens, né? Muitas empresas a gente tem observado começar a refletir sobre realmente voltar ao on-premises para a questão de IA, ter servidores da NVIDIA, começar a ter um investimento diferente, puxar mais o CAPEX em relação ao OPEX. Então tem muita coisa acontecendo. Acho que vai ser bem legal o nosso papo. Seja bem-vindo. Claro. Obrigado. Você já liderou em vários contextos, como a gente conversou fora do ar e você mesmo se apresentou. Então foram muitas empresas farmacêuticas, né, que é um mercado que tem a sua velocidade, que tem a sua criticidade, né? A gente sabe que clinical trial é uma coisa que exige alto investimento. E a IA também, ela vem, está falando em clinical trial, para acelerar muito desse processo. Né? Quando a gente fala hoje da cadeia de suprimentos no mercado farmacêutico, a IA também acelera diversos pontos desse processo. Né? Você teve em varejo, né, há muito tempo também, e a gente sabe que a IA tem disruptado muita coisa dentro do varejo. Com essa sua bagagem de compliance, essa sua bagagem de agilidade, de governança, né? O que você acha que as empresas podem adotar, seguir para melhorar essa adoção, para reduzir esse impacto? Conta um pouco na sua história, qual que é a sua visão? É isso mesmo, eu acho que primeiro ponto aí, né, essa minha passagem por a farmacêutica, que foram quase 14 anos, me ensinou muito, né, sobre essa questão de governança.
Tive a oportunidade também de fazer a IPO em uma das empresas que eu trabalhei, um SOX muito forte, né? Então essa questão de governança também ficou mais evidente para mim em todo esse processo aí. E quando eu conecto tudo isso com o que eu vejo hoje com inteligência artificial, eu acho que a gente tem uma série de riscos que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então você vê dentro da empresa, tem um LGPD muito bem estruturado, você tem uma área de governança muito bem estruturada, mas você tem alguém que está usando IA, que você não sabe exatamente de que forma que está sendo utilizado isso, se está colocando o seu dado em risco, não está colocando o seu dado em risco, se está fazendo dentro de uma ferramenta que você liberou, ou se está fazendo uma ferramenta no CPF dele. Então, acho que esse ponto, ele acaba pulando essa cerca que muitas empresas têm consolidadas de LGPD, de governança, e que alguém está por fora fazendo algo diferente. Algumas vezes estimulado pela empresa, todo mundo precisa aprender IA. Eu sou 100% a favor disso. Eu acho que não existe transformação se as pessoas não se adaptarem àquilo. Então, assim, as pessoas precisam entender, vejo um potencial gigantesco com inteligência artificial. Hoje, eu acho que empresas que não estão olhando para isso, né, rapidamente vão ter problemas muito sérios, mas eu acho que o ponto inicial dessa conversa dentro das companhias deveria realmente ter uma conversa séria sobre como governar isso e como fazer com que os seus padrões de segurança, os seus padrões de LGPD, seus padrões de governança sejam adaptados para que esse tipo de fuga não aconteça dentro da empresa dele sem ele saber e na velocidade que uma IA pode proporcionar isso, né? Você pode rapidamente expor todos os dados do seu cliente na internet, por exemplo, hoje, ou destruir todos os dados do seu cliente num banco de dados hoje, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Eu sei que existe uma corrida, eu sei que todo mundo precisa fazer, eu sei que isso está no board, eu sei que isso está na mesa de todos os C-levels, mas eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado, né, na forma que tá acontecendo. Eu tenho visto alguns exemplos, e esses exemplos, né, a gente consegue ver em uma pesquisa fácil na internet, de empresas que tiveram problemas bastante sérios com isso daí. Então eu acho que entender isso e governar isso dentro da sua companhia, para mim, é o passo número 1 para realmente você acelerar nesse caminho aí de inteligência artificial. Esse grande desafio, porque é o que você falou, estimular as pessoas a utilizar. Se você não utilizar dentro da companhia, através das pessoas, você não acha as possibilidades, as oportunidades de gerar eficiência, né? Você não traz esse bônus do uso da IA, aumento de produtividade, então você precisa estimular. Né? A gente vai falar um pouco aqui, existem empresas que fazem políticas, por exemplo, política de benefício, né? Através de tokens para estimular os profissionais, os colaboradores a utilizarem as plataformas, né? Mas ao mesmo tempo que você disse, tá, mas são informações sigilosas, eu tenho toda uma questão de LGPD, eu tenho uma grande questão de governança onde está trafegando, e ainda, pelo menos eu não observo o crescimento, por exemplo, de plataformas, né, de governança focadas em IA, que tenham, por exemplo, um tipo de SOC, né, onde eu aí particularmente não conheço, mas uma solução de SOC, por exemplo, que mostre, né, que tipo de prompts estão sendo feitos, que tipo de intentos estão sendo passados, que tipo de PRDs estão sendo produzidos, né, porque a avaliação desse material que está entrando e saindo, cara, isso pode gerar indicadores para um SOC, por exemplo, né, um command center focado em segurança, onde você consegue avaliar a exposição. Eu ainda não tenho visto isso crescer no mercado, mas acredito que assim como acontece com o RPA, como a gente teve no SOA, né, várias plataformas vão precisar, né, de uma ferramenta, uma tecnologia que traga essa visão, né? Isso. Nesses últimos meses eu tenho estudado bastante isso, né, porque me preocupa um pouco, e como, né, a Direto ao Ponto, né, eu lancei a Direto ao Ponto, ó, né,
Comecei com a Direto ao Ponto em setembro do ano passado. Só que não é uma... Eu não comecei a trabalhar com IA em setembro do ano passado. Eu venho trabalhando com IA há mais de 2 anos, muito profundamente. E só que, pelo menos 6 meses, esse tema tem me preocupado bastante, porque as pessoas que eu tenho conversado, as empresas que eu tenho visitado, né, os eventos que eu tenho participado, eu vejo que esse risco, ele não está sendo abordado da forma correta. E aí, como você falou, né, quem está utilizando, de que forma está utilizando, é a mensagem que a minha empresa quer que seja utilizada, né? Então tem toda uma parte de reputação da empresa, tem toda uma fuga de dados, e a quem, né, e o ataque, né? Porque eu acho que tem uma coisa bastante interessante nisso daí. Primeiro, e eu posso falar com muita propriedade nisso, porque sempre estive na cadeira do outro lado. TI não é mais o protagonista da história. Virou total coadjuvante. Por quê? Hoje em dia, vale muito mais quem sabe fazer do que quem conhece tecnologicamente. Hoje, se você souber conversar com uma ferramenta de vibe code, você consegue criar uma aplicação inteira. Você não precisa saber código. Tá? No entanto, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que essa é uma parte importante. Eu acho que, né, tirar não vou dizer esse peso, né, mas essa dependência que a gente tinha, das empresas tinham na área de tecnologia, eu acho que é importante mesmo, porque falta muita gente de tecnologia, né? Toda aquela história que dá um outro podcast aqui só para falar sobre esse assunto aí, né? Então, eu acho que empoderar o cliente, né? Empoderar a pessoa de negócio é muito importante. E ele é a pessoa que mais conhece o negócio. Então, isso faz total sentido. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas importantes. Porque você está dando uma ferramenta na mão de uma pessoa que não tem base tecnológica. E o que quer dizer com isso? Por exemplo, ele vai construir tranquilamente numa Vibe Code uma API que vai se comunicar com um banco de dados, vai se comunicar com outro sistema. Uma API como se a gente construísse, como a gente construía, né? Não vou chamar aqui de antigamente, tá? Na área de tecnologia, vai lá, coloca um desenvolvedor, constrói uma API, um arquiteto, olha, a API tem que ser dessa forma, pessoal de segurança, né? A gente sabe que não é uma coisa simples, mas a gente sabe que é uma coisa perigosa. Com uma API, com um token dentro dessa API, a gente pode ter um hacker entrando dentro da tua empresa e fazendo muitas outras coisas. Então, eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso, e eu acho que esse é o tema da governança. Então, quem está fazendo o quê? Ok, você desenvolveu o sistema, você é muito bom em CRM, você desenvolveu um sistema tailor-made para a tua empresa, tá perfeito. Tem que existir uma governança de alguém que tenha essa base tecnológica, essa base de segurança, essa base de governança para dizer, ok, como o negócio está bom, mas como tecnologia, como segurança, tem falhas aqui que a gente precisa resolver. Então, eu acho que esse tema é um tema que eu acho que está sendo um pouco deixado para trás, e eu acho que é um tema muito importante, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo, ela é muito grande. Então, a velocidade para você fazer coisa errada é muito grande. E é aquele frase que eu sempre falo, né? Você acelerar na estrada errada, você só vai chegar mais rápido onde você não quer. Então, com IA, é um foguete. Você consegue acelerar muito rápido. Só que se a estrada não estiver pavimentada da forma certa e você estiver indo para a direção correta, eu acho que isso pode trazer um legado muito grande para as companhias. E eu acho que isso precisa ser endereçado em um nível de C-level
bastante forte. Não adianta você proibir as pessoas de utilizar a IA, porque não vai adiantar. Ela vai colocar o computador dela pessoal do lado e vai utilizar o computador dela pessoal do lado. Isso é impossível você fazer isso daí. Mas você tem que ter um mínimo de governança para saber o que está acontecendo na sua empresa e de que forma está acontecendo isso, porque senão vai ser um prato cheio para os hackers, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei de API, mas tem vários outros exemplos que a gente poderia citar aqui, vai ser um prato cheio para os hackers fazer, né? A gente deixando, né, solto por aí e ter esse tipo de acesso não adequado, né? Fora toda essa parte de perder dados, né? Todo esse tema de LGPD que a gente tem, que nós como consumidores também vamos cobrar isso, tá? Porque você não quer o seu dado exposto na internet, né? De que forma que isso foi exposto na internet? A empresa, eu não sei que forma que foi. Mas uma pessoa lá do departamento de vendas, marketing, que cuida do CRM, colocou o dado para fazer um teste numa IA e não cuidou da governança, da segurança dele, e isso ficou exposto, né? Isso é uma coisa... É um exemplo que eu estou dando aqui, extremamente simples, e que acontece, né? Eu poderia dizer que quase todas as empresas isso está acontecendo, de alguma forma. Mais perigoso, menos perigoso, mais comum, menos comum, mas está acontecendo, né? Então, acho que esse é um tema importante que as empresas precisam tomar uma providência urgente sobre esse tema aí. É uma negligência, né? Uma negligência de forma de compliance, de governança, que tem um custo muito alto, né? E um custo bem maior que o custo do atraso, que o cost of delay, né? Agora a questão, nem entrar em questão de soberania de dados, né? Tampouco falar em cibersegurança agora, mas, cara, existem plataformas especializadas em ataques hackers com IA. Né? Então existem hoje diversas plataformas fazendo isso, rodando e procurando falhas em todas as companhias, né? Então é o que você falou, tem uma API exposta, né? Se a pessoa fez algo no Lovable, em que ambiente está, em que plataforma está, como que funciona o backbone daquele... Então hoje tem plataformas de IA especializada em procurar esses gaps, né? Em procurar esses furos aí. De novo, né? É o custo dessa negligência, né? Você tem toda a razão. E do mesmo jeito que é fácil para você fazer coisas do bem, é fácil para você fazer coisas do mal, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Rogério, a gente tem saído do que a gente pode chamar de um custo por clique, né? Então, a gente tinha um modelo de negócio, né, que a gente olhava e entendia o consumo de infraestrutura e o que eu posso dizer de novo de um custo por clique. E a gente está indo para um modelo que a gente pode chamar de custo por raciocínio, né? Um custo de raciocínio, um custo por token. Né? Então, quantos cálculos são feitos, como é feito, como isso está rodando. Você como CIO, né, pegando o seu histórico, a sua bagagem e olhando daqui para frente, como que você acha que os CIOs vão começar a trabalhar os seus orçamentos, o seu budget de um ano para o outro, pensando que agora há uma diferença na produtividade? E essa diferença de produtividade, ela também conversa com o consumo de token, né? Algo como, por exemplo, quanto mais produtivo eu for, maior é o meu consumo de token, maior é o meu custo de infra, né? Se eu tiver que reduzir, segurar um pouco o meu custo de infra e token, quanto isso impacta na produtividade, né? Então, é uma questão interessante como que eu coloco, né, os tokens dentro de orçamento. Como você vê isso? Bom, primeiro é realmente um desafio interessante, e eu acho que desconecta um pouco com o que a gente estava falando, que é um pouco de conhecimento tecnológico para construir uma solução hoje em IA, né? Um pouco da base de tudo isso daí. A gente sabe que a gente consegue construir a mesma solução de duas formas totalmente diferentes, consumindo tokens totalmente diferentes, LLMs totalmente diferentes, né? Você utilizar uma LLM somente para fazer tudo que vai nos seus agentes, em todos os seus agentes, se você usar a mesma LLM, eu acho que isso é um primeiro grande erro que tem. Por quê? O consumo de token, ele é um negócio das big techs, né? Vender token, a nova moeda no mercado. A gente vê algumas ferramentas de vibe coding com um iconezinho presente embaixo. Você pode dar um presente para a pessoa hoje, tokens, para que ele possa utilizar a inteligência artificial. Então, claramente, isso virou uma moeda, e eu acho que é uma moeda que
vai se valorizar muito, né, por conta desse consumo. O modelo de negócio da EA é baseado em tokens. Bom, a forma que você constrói cada aplicação sua depende muito desses tokens aqui. Então você pode usar, por exemplo, uma LLM muito top, por exemplo, para fazer uma coisa muito simples. E o contrário também acontece. Você pode estar usando, por exemplo, para ler uma base de dados inteira que você está consumindo centenas de tokens. Você pode estar olhando um PDF ao invés de olhar uma base vetorizada. Então, tudo isso junto, se não bem arquitetado na hora que você está fazendo a sua solução, pode gerar um legado enorme. Por quê? Soluções muito legais, que muitas vezes a empresa vai ficar dependente disso, mas que tem um consumo tão elevado que num primeiro momento foi legal, todo mundo gostou, foi muito bom, resolveu aquele problema, mas ela não é sustentável num longo prazo. Então, eu acho que a missão aí né, até conectando um pouco com governança, né, a missão do CIO, no CIO, do CTO aí, é realmente ter certeza que esse custo-benefício do token está sendo bem utilizado, porque não é uma coisa barata, né? É uma coisa cara. Quando você fala de $20 para você brincar na sua casa, ok, né? $20 dá para brincar bastante com $20, fazer lá a fotinho da família, né? Fazer um texto, eventualmente ler um e-mail seu, tal. Mas quando você coloca numa aplicação dentro de uma empresa, não é uma coisa, não é mais uma brincadeira. Você virou uma coisa séria. E a sua empresa, algumas vezes, vai depender daquilo ali para que os seus negócios, continuidade no seu negócio. E aí, se ele ficar com um preço tão alto, né? Quantas histórias a gente conhece? Voltando assim, um pouco na história, né? Qual que é a grande dor de cabeça dos CIOs? É o tal do legado. Legado é uma doença. A gente chega nas empresas, né, como na cadeira de CIO, a primeira coisa que te apresenta é o legado. Olha, tem aqui 15, 30 sistemas, olha, mas o fulano foi embora, a gente não tem documentação, o produto sabe, uma solução muito grande, vai custar muito dinheiro para a gente transformar, a gente não conhece exatamente o que tem aí dentro, e esse legado custa muito dinheiro para as companhias. A transformação desse legado também custa muito dinheiro. Então, muitas vezes, elas nem são feitas por um tema de custo. Tá? Muitas vezes por não ter conhecimento, mas muitas vezes por tema de custo. Isso fica muito mais caro eu pegar um RP que foi desenhado há 30 anos atrás e colocar dentro de um SAP, por exemplo. Então, eu não vou fazer, eu vou continuar com esse legado aí. Pois bem. Depois, né, indo um pouquinho para trás, lá, quando Microsoft lançou o Excel, cara, isso aí virou uma ferramenta incrível. Tinha pessoas que faziam verdadeiros sistemas dentro do Excel. Tá? Então, aquilo ali era... Quem conhecia Excel, né, tinha vários cursos, né? Quem conhecia macro, sabia fazer macro, Excel bonito, aqueles... Nossa, era o rei da empresa. Só que o que aconteceu? Isso foi disseminado dentro da empresa, todo mundo foi criando seu Excel, todo mundo foi criando a parte, às vezes tinha um grande RP dentro da empresa, mas o Excel não morreu, ele continuou, né? Pegava-se dados desse RP que você gastou milhões para fazer, jogava tô falando jogava, mas joga até hoje, né? A gente sabe disso, né? Joga dentro de um Excel e ali ele transforma, ele faz coisas maravilhosas e tal. Mas qual a consequência disso? No momento resolveu o problema, no momento deu certo, no momento foi muito bom para a empresa, né? Que é um pouco que a gente está falando da IA. Momentaneamente, quando a gente pensa só nesse ponto hoje, pô, tu tá resolvendo um monte de problema. Só que o Excel, as pessoas foram embora. Aí ficava aquele legado de Excel, aquela planilha gigantesca, cheio de macro, com a lógica que só aquela pessoa que saiu conhecia. Cada um que pegou foi mudando alguma coisa.
Cada um que pegou foi mudando alguma coisa, até por não conhecimento da lógica, né? E chega um ponto que você fala assim, bom, sabe o que que é? Melhor jogar fora isso aqui e começar alguma coisa nova. Só que muitas vezes, aquele Excel era a estrutura da área de vendas, é a estrutura da área de logística. Então assim, como é que eu faço isso? Como é que eu jogo tudo isso fora e começo do zero de novo? E eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer com a inteligência artificial. Tem um monte de gente criando um monte de coisas que está ajudando no primeiro momento, claro que está ajudando, e não tem a menor dúvida, e tem pessoas fazendo coisas muito legais, pessoas que eu já vi que, assim, zero conhecimento em tecnologia e fazendo produtos, assim, sensacionais, né? Então, tem muita gente fazendo muita coisa. Mas e quando essa pessoa sair da tua companhia? Isso aí está documentado? Você sabe o que tem lá dentro? O que está rodando exatamente? Qual que é a lógica que está dentro dessa solução que foi feita lá dentro? Você pegar uma ferramenta de Vibe Code hoje aí, né, como a gente estava falando, em uma semana você constrói uma aplicação inteira. Pô, muito legal fazer, mas e aí? Isso aí é consistente? Isso aí é para a empresa ou foi para a pessoa que trabalhou aqui, fez para ela, quando ela foi embora, né, muitas vezes até na conta dela de IA, né, que é pior ainda, né, essa situação, né? Então eu acho que precisa tomar um pouco né, conectando com essa nossa conversa de governança, e isso para mim faz muito parte da governança. LGPD, claro, fuga de dados, a API que eu falei, mas a continuidade do negócio está desenhada, o que foi feito por aquele usuário, da forma que foi feito, eu sei, se ele for embora da companhia, aquilo ali é duradouro, ou ele vai parar no dia seguinte, porque a LLM estava no nome dele, e ele cortou a conta e aquela aplicação não vai acontecer mais. Então, eu acho que esse tema é um tema muito importante para que né, que eu tenho certeza que está na mesa de muitos CIOs, e muitos CEOs também, porque, né, o CEO, ele tá vendo o que está acontecendo. Ele sabe, ele está participando de um monte de eventos que estão bombardeando ele com inteligência artificial. Então ele também está estimulando a empresa a rodar aquilo, porque ele sabe que se ele não fizer, alguém vai fazer e vai pegar o lugar dele. Mas a forma que está sendo feito, eu acho que esse é um tema principal aí que eu tenho certeza que deve ter muito CIO, CTO, aí, CEOs preocupados com isso. E se não tiver, eu ficaria. Isso nos leva até algo que a gente ia falar em seguida, que era sobre o Vibe Coding e a governança de Vibe Coding, né? Eu acho que a gente estudou muito sobre gestão de TI para saber que existe uma engenharia, né? Existe uma engenharia que tem como principal missão gerar eficiência, né? A gente diz que a ciência cria e a engenharia ela industrializa, né? Ela gera eficiência, traz velocidade para o processo, né? Cada vez parece mais complicado do ponto de vista de um engenheiro, entender esse monte de vibe coding que vai surgindo, né? A gente fala praticamente 20 anos sobre o Citizen Developer, né? Colocar na mão da pessoa de negócio ferramentas que permitem que ela faça suas próprias visualizações, seus próprios BIs e dashboards, suas próprias aplicações, né? E sempre foi um grande desafio, né? Agora com a IA, você está fazendo isso em alta escala. Você está fazendo com que, cara, agora é um Citizen Creator, né? Um Citizen Developer, né? Tá, mas como que eu coloco isso nessa esteira de engenharia que ela tá ali para gerar eficiência, ela tá ali para reduzir custo, ela tá ali para criar para diminuir a bagunça, diria assim, né? Então, ela tá ali para organizar isso. E sem a devida engenharia em cima desse vibe coding, e aí eu tô falando de governança, tô falando de ter um COI que organiza isso, né? Parece que vai ser um modelo que a médio e longo prazo vai se tornar ineficiente, né? Ele parece, né? Não sou mãe de nada, mas ele parece ser um modelo que a longo prazo, médio e longo prazo, se torna cada vez mais ineficiente, né? Eu não vou conseguir encontrar as oportunidades de conseguir gerar a eficiência e as oportunidades de eficiência.
Não sei se estou certo, de novo, não sou mãe de Ná, mas é o que eu vejo, muita gente chegando com aplicações feitas na plataforma X ou Y, né? Olha que legal, fiz isso aqui em 2 dias. Olha que legal, em 1 hora e meia de reunião a gente saiu com isso aqui, tá, mas e se eu precisar mudar o banco de dados? E se eu precisar fazer um rollout de uma nova plataforma, né? E se eu tiver que trocar? Algumas pessoas vão dizer, tá, mas você não vai precisar trocar porque já foi feito da melhor maneira. Mas a gente sabe que tem fatores ambientais que nem sempre são da melhor maneira. Um M&A de cartilha vai obrigar que isso seja revisto, né? Dentro de um M&A, a aquisição de uma nova plataforma, né, de uma outra empresa chegando, vai obrigar que isso seja revisto, né? Algumas pessoas falam que essa visão dos ERPs que existem hoje, plataformas, suítes, etc., vai ser completamente disruptada e já está sendo. Você vai passar a adotar agentes específicos da SAP, agentes específicos da TOTOS, agentes específicos de outras plataformas em si, né? E deixar de usar realmente end-to-end da mesma plataforma. Também não sei se, né, não sou mãe de Ná, mas consigo ver isso acontecendo. De qualquer maneira, voltamos aqui, a não presença dessa engenharia de software dentro de um processo de fazer a governança de um monte de vibe coding de um monte de gente, eu acho que a médio e longo prazo pode se tornar algo ineficiente para as empresas. Sim. Sim, eu já participei de muitas transformações em grandes empresas dentro e fora do Brasil, transformações tecnológicas, transformação de negócio. E para mim é tudo muito igual, né? Eu acho que os erros, né, que você enxerga em qualquer transformação dessa que eu falei aqui, ela se aplica com a IA. Então eu acho que você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, assim, a IA não é o mesmo remédio para todas as dores. Né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você faz, né? Não adianta você criar um prédio, eu sei construir, né? Mas se você não tiver ali o engenheiro que disse, olha, você tem que fazer dessa forma, senão esse prédio vai cair. Ele pode ficar lindo, maravilhoso, bonito, mas se der um vento, ele cai. Então eu acho que você precisa sim ter um pouco de governança sobre isso, e eu acho que essa parte, a área de tecnologia, tem que ajudar bastante. Então, tanto criar essa governança dentro da companhia, como fazer parte dessa governança da companhia, parte efetiva, como arquiteto, como conceitos de tecnologia, como segurança da informação. Isso precisa estar conectado, porque senão a gente vai ter, além disso que você falou, de se tornar talvez obsoleto, ou o custo ficar muito maior que o benefício, né? É a velocidade que tudo isso pode acontecer, né? Porque antes a gente tinha, né, passamos por várias transformações digitais, né? Eu passei por algumas, né? Todas muito, de novo, parecido com o que a gente está falando, né? Toda transformação gera impacto nas empresas, gera impacto nas pessoas, né? Mas eu nunca passei por uma transformação com uma velocidade e um potencial tão grande como é inteligência artificial. Que é muito bom. Putz, eu sou apaixonado por tecnologia, adoro isso, né? Me apaixonei pela segunda vez aí por inteligência artificial, porque eu vejo um potencial gigantesco nisso, mas precisamos tomar um pouco de cuidado nos passos para que ele seja consistente, seja duradouro e realmente traga o que eu acredito muito, né? Que essas vantagens para as companhias. Acredito demais nisso, eu acho que nós não estamos vendo nada ainda, a gente vai ver muito mais coisas aí, né? Mas só acho que tem que ser numa forma correta de fazer, senão você estraga o brinquedo antes de brincar com ele, né? E eu acho que isso pode ter consequências bastante perigosas e grandes para algumas empresas. Perfeito. Eu fazendo uma analogia do seu prédio, né? É a rede de saneamento da cidade.
né? Então, você está construindo o prédio, tudo bem, mas você tem uma rede de saneamento da cidade que você precisa obedecer para conseguir usufruir melhor daquele ambiente, né? Melhor daquela estrutura. Muito bom, Uhum. muito bom. Rogério, a gente tem observado cada vez mais as equipes falando, obviamente, o mundo inteiro fala em IA, como a gente comentou aqui, mas as equipes falando muito de IA. Ah, olha o que eu fiz com o Gemini, ah, olha o que eu fiz no Copilot, ah, olha o que eu fiz. E isso traz quase uma visão que a equipe está viciada, né, no uso da IA. A gente já conversou, inclusive até fora do ar, de que para as empresas isso tem trazido um ônus, mas não tem trazido tanto bônus, porque a gente não tem visto efetivamente, né, de forma efetiva, um aumento na produtividade. Né? Agora, quando você observa assim, que começa a virar essa coisa meio caótica, que todo mundo está querendo fazer alguma coisa, na sua experiência, que como você disse, já foram muitos anos aí trabalhando nesses rollouts, nessa movimentação, vários tipos de transformação, né? Que tipo de sugestão ou orientação você pode dar para um gestor de TI hoje que está enfrentando isso, que está vendo cada vez mais a equipe, de novo, viciada em IA, mas que você sabe que você tem que criar ali um gabarito, guardrails, guidelines, tem que começar a botar limites, né? Bom, primeiro ponto você tem toda a razão, né? Porque essa conversa de IA estão em todas as mesas, né? Se você for no estádio de futebol, tomar um chopp com os amigos, no almoço de final de semana, na casa da família, tá todo mundo falando sobre isso, né? Então, eu acho que esse ponto assim, não dá para segurar, né? Então, nem acho que tem que segurar, porque, né, de novo, ninguém segura a inovação. A gente tem que incentivar a inovação, só que incentivado da forma certa. Eu tenho certeza absoluta que muitos CIOs estão com uma pressão gigantesca porque isso está na mesa dele, alguém está cobrando ele, o CEO está cobrando ele, o board está cobrando ele, cadê a IA? Então, se você não vai fazer, eu vou espalhar pela empresa inteira, vou dar licença para todo mundo vai começar a fazer e tal. Então, a posição do CIO hoje, eu tenho certeza que é uma posição de muita pressão, de acelerar as coisas e, por outro lado, ele não tem o time suficiente para fazer isso, né? E a gente sabe disso, e às vezes não é nem questão de budget, é questão de apagão de profissionais de tecnologia no mercado mesmo. Então, ele fica entre a cruz e a espada. Eu solto isso para todo mundo, né? Todo mundo na empresa pode fazer, é o Excel, né? Todo mundo vai poder construir o Excel que quiser lá. E aí eu me livro desse problema interno aqui, só que eu sei que vai vir um outro muito maior, que eles vão estar totalmente desgovernado, né? E eu não sei exatamente o que está acontecendo. Ou eu seguro isso, não, só o pessoal de tecnologia vai fazer isso, vou preparar aqui um time, um squad que vai fazer isso, mas na velocidade que o pessoal de tecnologia vai conseguir fazer, e ele vai tomar uma pressão contrária disso. Olha, eu poderia já ter feito 10 coisas e você não fez ainda, né? Até porque a gente sabe que ele precisa de uma estrutura mais, né, uma engenharia melhor para fazer isso daí. Eu entendo que você tem que tentar conciliar os dois mundos. Não dá para você dizer que tecnologia vai fazer, como eu falei no começo. Tecnologia hoje não é mais protagonista. E nem acho que deveria ser. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode se isentar do problema. Liberou para todo mundo, problema de vocês vão resolver isso. Porque, no final, quando der o problema, quando tiver um vazamento, quando tiver um ataque, quando tiver vai cair para a tecnologia tem que resolver. Então, eu acho que rapidamente precisa se criar a governança. Entender o que as pessoas estão fazendo. Não é proibir, mas é entender. Conscientizar as pessoas. Quando eu estou falando as pessoas do negócio, as pessoas de tecnologia também estão no mesmo caminho, tá? Eu não excluo as pessoas de tecnologia. Eu conheço muita gente de tecnologia que está fazendo coisas que eu falo, você sabe o que você está fazendo? Você sabe onde você está colocando esse dado? Você sabe a forma que você está fazendo isso? Isso pode trazer uma consequência grande. Você tinha esse conceito quando você desenvolvia, você está perdendo o seu conceito com uma IA na mão. O conceito é o mesmo. A segurança, né, o framework
de segurança tem que ser o mesmo. E você está pulando isso só porque você está com uma ferramenta de IA na mão. Então, não é uma questão de negócio, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de letramento na empresa como um todo. Desde quem está pedindo, fazendo pressão para que a coisa saia correto, e tem que fazer mesmo, tá? Eu sou 100% a favor. O C-Level tem que fazer pressão, o board tem que fazer pressão, porque se ele não fizer pressão, a mudança não vem. Isso daí não é uma IA, isso é em qualquer transformação que tem. Se o C-Level não tiver interessado nisso, ou não ver não está vendo um valor nisso, a transformação não vai acontecer. Então eles precisam fazer. Mas a gente precisa explicar para eles o caminho para fazer isso. Assim como a gente precisa explicar para quem é o usuário qual é a forma correta de fazer isso, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E aí a terceira parte é auditar isso. E aí isso para mim é um trabalho de tecnologia. Assim, tudo bem, eu ensinei todo mundo entende, já sabe pedir, já sabe utilizar, mas quality assurance é meu. Eu vou dizer se essa API está correto, se o dado está correto, se você está fazendo da forma certa, se você está fazendo com o número de tokens e com o custo correto disso daqui, se isso aí está documentado dentro da companhia. Eu acho que esse é um trabalho que a área de tecnologia precisa puxar. Talvez no futuro isso nem fique 100% em tecnologia, mas hoje quem tem mais conceito sobre isso, né, mais conhecimento é a área de tecnologia. Então a área de tecnologia tem que puxar isso, né, e tem que trazer para o colo e falar assim, não, isso aqui é meu. Todo mundo vai fazer, nós vamos fazer na velocidade que for, né, a mais rápida possível, mas da forma correta, do jeito certo de fazer isso daí. Então esse papel do CIO aí, do CTO, é um papel, eu acho que é bastante importante e eu tenho certeza absoluta que tem muitos deles que estão perdendo noites de sono, porque sabem que está acontecendo dentro da empresa, né? É o Excel, sabe que tem um monte de gente construindo, sabe do potencial disso, pro lado do bem, mas também pro lado do mal, sabe que se der um problema muito grande, ele vai ter que resolver esse problema, porque no final da linha é ele que vai resolver um ataque na companhia, por exemplo, né? Mas não está conseguindo governar isso, né? Nós, na Direto ao Ponto, como eu falei no começo, a gente tem discutido muito sobre essa questão da governança, né? E a gente, inclusive, tem construído alguns produtos para tentar, né, ajudar nesse movimento, porque a gente vê que é um movimento, né, com as conversas que a gente tem tido, né, os bate-papos aí, né, seja no happy hour ou na família, a gente vê que tá todo mundo de alguma forma utilizando isso dentro das empresas, né, e isso aí pode ter uma consequência grande. Então a gente está tentando aí criar alguns mecanismos, né, e ajudar mesmo, né, com os executivos que a gente tem conversado, como a gente endereça isso, né, como a gente ajuda nesse ponto aí, sem atrapalhar a transformação, a inovação, porque se você não fizer, alguém vai vir e vai fazer com certeza, né, e pode ser uma pessoa totalmente diferente, né, não é seu concorrente, né, é alguém que não tem nada a ver com o que você faz, ele vem e mata seu negócio. Então, a transformação precisa acontecer, só que da forma certa e com a governança correta. O recado é claro, tem riscos. Nesses riscos a gente está falando de cibersegurança, a gente está falando de para onde esses dados vão, soberania de dados, LGPD, né? A gente está falando de custo. Então você pode chegar num momento que você, por melhor FinOps que você tenha implementado, melhor estrutura que você tenha, cara, você pode chegar num momento que, opa, o que aconteceu aqui? Né? A superdependência, a gente sempre falou muito do vendor lock-in, né? Então você pode começar a aumentar muito essa superdependência de alguns fornecedores, algumas plataformas. Então acho que, de novo, a conclusão, o recado é claro. Se você não tiver governança na adoção e desenvolvimento de IA dentro das companhias, a quantidade de riscos que você está assumindo, né, enfim, é um volume muito grande de riscos que você assume, né? Rogério, estamos chegando ao fim.
Acho que a gente tem assunto para mais uns 4, 5, 6 podcasts. Acho que a gente pode Ou happy hours. Ou happy hours, ou happy hours. Eu ia dizer, considere-se convidados a outros episódios. Você pode me dizer, então, que eu estou, né, convidado para outros happy hours. Com certeza. Vai ser, certamente, aí vamos ter muitos assuntos para tratar. Queria agradecer, em meu nome, em nome da Taking, a sua participação. Né? Fica você poder se despedir também do pessoal. Bom, eu que agradeço aí. Eu acho que um assunto bastante relevante, bastante importante nesse momento que a gente está passando. Eu acho que poder ter essa oportunidade de conversar, né, e de aprender, eu acho que é muito, muito útil nesse momento que a gente está passando. Então, quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, mais maduro ele vai ficar e melhor a gente vai estar preparado aí para o IA. Eu agradeço aí a Taking pela oportunidade aí de ter esse papo aí bem legal nessa manhã aí. Nós que agradecemos, e para vocês que estão nos assistindo, fique ligado nos próximos episódios do Taking Cast, no YouTube e no Spotify.